Boa noite, coisa boa ter você na minha casa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa casa de paz. Cap like, né? Estou aqui me ajustando. Se de repente você não me ouvir ou não me vê bem, fique à vontade. Manda uma mensagem aqui que a gente ajusta. E você que está aqui me acompanhando pelo Meet também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que vai assistir a gravação de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, que o Senhor possa te abençoar. Possa trazer alegria, possa trazer uma palavra de direção, de consolo, mas também de instrução, para que a gente possa ir mais fundo no que Deus já sonhou para nós, já idealizou para a gente. Então, eu quero começar essa casa de paz orando por nós, orando pela nossa família, e mais do que tudo, orar para que o Senhor faça do nosso coração uma terra boa para acolher essa mensagem. Uma terra que frutifica, que faz com que aquilo que Deus sonhou, idealizou para nós realmente se concretize, aconteça. Então esse é o meu clamor. Eu quero convidar você para você unir a tua fé com a minha fé agora, para a gente orar isso crendo verdadeiramente que o nosso Deus ele não dá ponto sem nó. Ele não nos instrui algo à toa. Ele está formando o nosso caráter, ele está formando a estrutura que ele sonhou para a gente, a imagem e semelhança dele, a representação dele nessa terra, aquele que é mais do que guardião do reino, aquele que tem o DNA de Cristo. Então, o Senhor quer nos preparar para isso. E cada palavra, cada dia, cada experiência, cada vitória, cada luta, está formando Cristo em nós. Então, vamos orar para que essa noite também seja assim. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por cada experiência que o Senhor nos permite ter. Porque a tua palavra nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E a palavra diz que te ama é aquele que guarda, quem te ama é aquele que guarda o teu mandamento. Guardar é obedecer. Guardar, Pai, é tomar como apreço, como uma direção. Senhor, e nós estamos aqui porque nos interessa te ouvir, nos interessa te conhecer mais, nós precisamos. O Senhor é a nossa fonte de vida, fonte de alegria, o nosso socorro, o nosso sustento. Nós queremos vir aqui para adorar o Senhor, adorar com a nossa vida, adorar com a nossa expectativa, adorar com a nossa rendição, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possam ser os próximos minutos uma oportunidade para a gente render ao Senhor no nosso coração mais profundamente e receber de Ti direção, instrução, amor, cura, libertação, restauração, vida, fé, foco na palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que cada um de nós que estamos aqui ao vivo, quem ainda vai assistir essa gravação em alguma época da vida, que eu nem sequer posso imaginar, mas que o Senhor sabe. Eu oro para que cada homem e mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião que possa acessar esse conteúdo, seja tocado pelo poder do teu Espírito, seja tocado pela palavra, que ela é cortante como uma espada, que separa o que é mais intimamente grudado, a alma e o espírito. Ela é capaz de separar as nossas emoções, separar as nossas inquietações das verdades espirituais. Que a tua palavra possa cumprir esse propósito, Pai, na nossa vida. Nós, em nome de Jesus, oramos hoje, Pai, clamando e declarando: o Senhor é o nosso amor, o nosso motivo por que estamos aqui. Te entregamos esta noite, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você está por aí, eu quero te convidar a convidar alguém. De repente você está no grupo do WhatsApp, ou você está no próprio Instagram, ou você está aqui no Meeting. Pega aí o aviãozinho, compartilha com alguém, convida mais pessoas para estarem aqui conosco, para conhecer a palavra, para ouvirem a palavra. Amém? Então, bora lá. Estamos juntos e misturados e vamos falar sobre as armas espirituais. Sabe que nossa semana passada falamos do caráter do conquistador, né? O caráter de Cristo, o caráter de Deus, ele é um caráter conquistador. Nosso Deus, ele é um general de guerra. Ele é um general de guerra. E essa característica de Deus é porque não é à toa. Se existe a necessidade do nosso Deus declarar de forma deliberada na palavra de que ele é um general de guerra,
de que ele é um Deus valente, governador, que venceu batalhas e que vence todas as batalhas, não é à toa. É porque existe uma guerra. E é muito importante que a gente não simplesmente entenda isso de uma forma cognitiva. A gente precisa entender isso como um fator determinante para mover as nossas ações. Então, na semana passada, a gente falou sobre isso, sobre esse caráter conquistador que vem do nosso Pai e é desejo dele que isso migre, que isso se reflita em nós, que isso se reflita na mesma característica de nós como filhos dele. Mas, além da gente entender que tem esse perfil, essa característica do nosso DNA, é entender que se existe essa necessidade, é porque é uma guerra. E certamente você e eu estamos nela, entendendo claramente ou não. Capturando, percebendo, interpretando tudo que está por trás dessa guerra ou não. E a ideia da palavra de hoje é um despertar, para que a gente possa agir de forma mais intencional. Agir de maneira mais madura, como filhos amadurecidos do nosso Deus, que tem conhecimento, que tem consciência de que esta guerra, ela é real e que ela depende, que ela demanda que você e eu possamos agir com armas certas. Existem armas da nossa fé. Existem armas espirituais. O Senhor deixa claro na palavra que não é possível que eu vença algo que é espiritual com uma questão física. Não tem como. As coisas físicas nós vamos tratar fisicamente. Os hábitos, os relacionamentos, existe uma infinidade de coisas que a gente trata fisicamente. E que, sem dúvida, elas refletem no mundo espiritual. Não é que uma coisa é dissociada da outra. Não. Mas o ponto é que coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente e combatidas espiritualmente. Então, a guerra espiritual, que ela é constante, ela vai lutar contra a fé, ela vai lutar contra os frutos de Deus na nossa vida, ela vai lutar contra o nosso amor a Deus, a nossa devoção ao Senhor. Ela vai lutar contra a gente avançar, conquistar, como a gente falou na última semana. Essa guerra, ela vai... o objetivo dela é nos tirar da vontade de Deus, é fazer com que a nossa carne grite, é fazer com que essa natureza humana comece a gritar e exigir coisas que vão fazer com que a nossa verdadeira identidade fique ofuscada. Esse é o objetivo da guerra. Nos fazer sair do centro da vontade do nosso Deus. Olha só o que está dizendo em 2 Coríntios 10, 3. Olha só. Porque embora a gente ande na carne, nós não militamos, nós não guerreamos segundo a carne, ou seja, da forma, com o formato da carne, como a carne pensa. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando sofismas, modelos mentais, ideologias e toda altivez, toda soberba, toda soberba e altivez, é literalmente isso, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que vai contra os valores espirituais, que vai contra os princípios da palavra, levando cativo todo o pensamento, tomando autoridade sobre o pensamento, levando ele à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, eu transformando essa minha mente, eu levando o meu pensamento cativo a Cristo, eu submeto a minha carne a Ele, eu sujeito e eu vou punir toda essa desobediência, que é o afastar de Deus, que está dizendo aqui, essa distância de Deus, eu vou ter completa a minha rendição a Ele. Eu vou lutar com as armas que não são carnais. Eu vou lutar com as armas que não são desta terra. Beleza, Camila. Traz isso mais claro. Em Cristo a gente deixa de viver segundo a carne. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você tem lá uma pessoa que, de alguma maneira, ela tentou te tirar vantagem, certo? Ela tentou tirar vantagem de você, seja te oferecendo um produto que você, de forma
de forma maldosa para que você comprasse ali no estímulo sem perceber, ou alguém que tentou tirar vantagem te fazendo uma pergunta de algo já com segunda, terceiras intenções, não sei. Ou tentou tirar vantagem porque sabe que você possa ter uma debilidade. Eu estou usando esse exemplo. As armas da carne diriam pra gente fazer assim, cara, paga com a mesma moeda. Meu, é pra cima. Paga com a mesma moeda. Ou não fale com essa pessoa. Ou qualquer outra coisa, ou combata, ou vá tirar satisfação. Essa seria a arma da carne. As armas do espírito não são assim. As armas do espírito, elas vão exigir de nós um outro nível de maturidade, um outro nível de atitude que reflete as características desse nosso rei. Só que a primeira arma mais importante que a gente possa ter, a arma mais fundamental, ela vai vir com uma vida, com um estilo de vida que reflete o Senhor. Não dá para eu dizer assim, eu não vou pagar com a mesma moeda. Verbalizar isso, porque intelectualmente, cognitivamente, eu entendo que isso não é a vontade de Deus, não adianta nada. Se eu não for uma pessoa que desenvolveu um estilo de vida que não paga com a mesma moeda, se eu não me tornei, se eu não tratei o meu caráter, se eu não peguei ali e tomei cativo o meu pensamento a Cristo, se eu não permiti usar as armas do Senhor para destruir sofisma, ideologia, modelo mental, me fazendo submeter de fato a Cristo, se eu não fiz isso, eu estou falando de boca, de que não devo pagar com a mesma moeda, de que não pagarei com a mesma moeda. Mas o meu estilo de vida não faz isso, se ele não reflete isso, eu não tenho esta arma a meu favor. Eu não tenho uma arma espiritual a meu favor. O estilo de vida é o primeiro passo. É uma caminhada cristã. É tornar como o padrão, tornar como o primeiro passo, o não pagar com a mesma moeda. Dentro desse exemplo que eu estou dando, poderiam ser tantos outros exemplos. Poderiam ser tantos outros exemplos. Eu poderia colocar aqui como um exemplo alguém que talvez é alguém que naturalmente tem muito medo. Muito medo. Sempre, quando tem que tomar uma ação, uma decisão, trava. Eu preciso usar a minha arma espiritual. Eu preciso usar a arma espiritual que é da fé. Mas se eu não sou uma pessoa que desenvolve fé como estilo de vida, eu posso chegar e falar de boca, o Senhor não me deu espírito de medo, aí eu vou lá num culto poderoso, alguém me trouxe uma palavra, e eu, não, Deus não me deu medo, eu sou uma pessoa de fé, mas eu não vivo isso na minha vida diária, nas mínimas coisas. Eu vou lá, tô com uma dor de cabeça, e por favor, não entenda mal isso que eu vou dizer. Cara, deu uma dor de cabeça, deu qualquer coisinha, eu já vou direto pro remédio. Não, eu preciso tomar um remédio. Eu não tenho coragem de, nos mínimos detalhes, orar. Nossa, Câmara, mas não pode tomar Novalgina? Gente do céu, não é isso. Eu estou pegando a simplicidade da vida cotidiana para dizer que se fé não é um estilo de vida, fé não é minha arma espiritual. Ainda que eu possa, em algum momento, ouvir alguém me dizer sobre fé, o meu coração se aquecer, eu quero dizer que aquilo é minha arma espiritual, mas eu não a exerço como um estilo de vida. Arma é aquilo que eu manejo bem. E eu só posso manejar bem quando eu pratico isso. Então, se eu sou alguém que tem medo, naturalmente, eu preciso colocar a minha alma no lugar dela e combater esta arma, combater essa característica do medo com uma arma espiritual, que é exercer fé como um estilo de vida todo dia, nas pequenas coisas. Eu sou alguém que tenho muito medo de deixar minha casa, toda vez que eu saio de manhã, eu volto 3 vezes para poder fechar. Segura a tua onda, vai sair, deu aquele medo? Eu exerço fé, Senhor, eu te entrego a minha casa, eu não vou voltar para checar. Eu vou seguir, isso vai treinando estilo de vida. Olha só, 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus,
na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e enfrentando bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. E contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas não enriquecendo, e a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que loucura, não parece tipo improvável tudo que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, ó, cara, em tudo a gente recomenda a nós mesmos, assim, ó, a gente está fazendo isso de verdade. A gente não está falando de boca. E a gente não está falando de boca, a gente não está dizendo que é bonitinho você ser o ministro de Deus. A gente está exercendo paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, no tumulto, na bagunça da vida, nos trabalhos, na vigília, no jejum, na pureza, ao saber ou não saber, no ter longo ânimo. A gente está vivendo isso, ele está dizendo. E aí eu estou vivendo isso com quem é verdadeiro comigo e com quem não é, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu desconheço. Olha que profundidade isso. Isso está falando de uma característica visceral. Sabe aquilo que não dá para esconder? Sabe quando a gente conhece uma pessoa que ela realmente é uma pessoa verdadeira? Não dá para esconder uma pessoa verdadeira. A gente sabe porque sabe. A gente sabe porque sabe. A postura da pessoa. Essa postura, ela não é uma coisa bonitinha, ela não é uma coisa que se porta simplesmente. Isso é reflexo de uma vida diária. Isso é reflexo de questões que a gente literalmente desenvolveu como caráter, como marca. Isso se torna uma arma. As armas espirituais. A primeira delas é um estilo de vida que escolhe a vida de Deus. Que quando eu poderia estourar, eu escolho continuar andando no Espírito e tomando o domínio próprio, colocando a mão na minha alma. Quando alguém foi mentiroso, eu escolho ser verdadeiro. Quando alguma circunstância me roubou e eu decido, eu tomo a decisão de permanecer ainda assim avançando, confiando, sendo verdadeiro, não me retraindo, deixando de confiar nas pessoas. Uma vida diária, caminhando. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos nas obras da luz. É literalmente uma roupa. A gente tem que se despir do que era da carne. Se despir. Por quê? Porque não tem como eu ir para a guerra, que ela é constante diária. E eu vou para lá achando que eu tô equipado. Só que eu tô com a roupa errada, eu tô sem armadura, eu tô sem espada. Tô com a armadura rachada. Se eu não deixar as obras da carne, se uma vida diária não refletir os valores da palavra, eu tô achando que eu tô armado. E eu, no final, tô vulnerável. Então, Romanos 12:12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Dia após dia, pela manhã, ao anoitecer, um dia depois do outro. Na nossa rotina, no cotidiano. Ei, deixemos, pois, as obras das trevas. E é de fé em fé. Uma coisa que para você e para mim hoje não é obra da carne, possivelmente amanhã a gente consiga perceber que é. Nossa, Camis, mas a obra da carne vai mudando? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é alguém que Deus te chamou para começar a estudar um pouco mais. Você entende que você precisa começar a estudar um pouco mais. E você não tinha essa visão antes.
Beleza? Você estava vivendo a vida e tal, então você não tinha uma dedicação para os estudos. Você não tinha recebido essa clareza até então. Beleza. Então, tudo bem. Isso, essa limitação nos teus estudos não era uma obra da carne. Só que o Senhor te deu uma direção clara. O Senhor chegou e falou assim, filho, é tempo de você expandir. É tempo de você ir para um passo diferente, um passo novo. E eu quero que você passe a estudar mais. E aí você sabe, mas bate aquela preguiça. Ai, não dou vontade. E aí você barriga aquilo, passa para frente, não faz. É uma obra da carne. Porque o Senhor te deu um comando. É isso que eu quis dizer. A cada nível, existem coisas que o Senhor vai nos dar novas instruções. Então, no meu cotidiano, eu vou me despindo, coisas que antes eu nem tinha uma revelação, mas que hoje passou a ter. Vai lá, vai arrancar essa vestimenta das trevas. E a gente continua uma vida diária. E o segundo é autoridade e poder, a segunda arma. Autoridade e poder. Poder é capacidade de fazer, certo? É conseguir fazer. Eu tenho o poder de levantar a Amora, porque a Amora tem 10 quilos e eu aguento 10 quilos. Mas eu não tenho, talvez, poder de levantar uma pessoa de 100 quilos. Aliás, talvez não, eu não tenho. No passado, em outras épocas, eu conseguia pelo menos agachar com 90 quilos. Há muitos anos atrás, assim, não consigo nem me lembrar. E era um feito relevante. Hoje, você colocar eu com 20, com 30, já estou sofrendo pra caramba. Outra realidade. Então, assim, é poder fazer. A capacidade de fazer, isso é poder. Agora, a autoridade, ela é diferente. A autoridade é por alguém que ela, ao realizar aquilo recorrentemente, ao fazer aquilo de uma forma constante, além de ter sido, né, eu tenho autoridade que ela pode ser delegada por alguém, e eu tenho a autoridade que ela é por aplicação, por vivência. Essa é outra arma espiritual. O Senhor disse que Ele deu para nós todo o poder. Todo o poder contra o pecado, todo o poder contra as obras da carne, todo o poder contra as trevas, todo o poder contra esse mundo, todo o poder para vencer, todo o poder para crescer, todo o poder. O Senhor nos deu todo o poder. E Ele também nos outorgou, né, nos dedicou a autoridade do nome dEle. Então, temos o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele foi dado a nós, e ele é uma autoridade, onde eu posso liberar, como a palavra diz, ligar na terra para ser ligado no céu, desligar na terra para ser desligado no céu. Porém, ainda que o Senhor me deu poder e me deu autoridade, ela só se manifesta nessa terra quando eu exercito isso por prática. Quando eu exercito isso como uma realidade na minha vida. Como uma realidade. Quando eu aplico. Eu só tenho autoridade para falar sobre fé. Eu só tenho autoridade para combater o inimigo quando ele vem contra a minha fé, quando eu vivo uma vida de fé. Se no primeiro desafio eu fujo, eu não estou exercendo a minha autoridade. E eu estou perdendo essa arma. Eu estou andando desarmado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A autoridade espiritual vem do compromisso com Cristo. Não basta falar em nome, é preciso ser dele. Nele e conhecer quem somos em Cristo para agir, aí sim com poder. Olha só, Lucas 10, 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Aqui está claro, eu dei isso a vocês. Não é à toa, vocês... Não é que vocês vão se submeter, que os demônios simplesmente se submetem. Escuta, eu vi Satanás cair. Faço desde a fundação do mundo. Só que aí o Senhor continua. Então, assim, ó, ele está dizendo, é óbvio
vocês vão ter todo o poder. Eu deleguei, eu entreguei. Mas ele continua. Mas não vos alegreis, porque se submetem os espíritos a vocês. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder é por uma vida com o Senhor. Estar nele, estar com ele, pertencer a ele. E aí isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente está lá, a gente ouve a palavra, e aí a gente vê algo não se manifestar na nossa vida, e a gente não entende. Fala assim, poxa, mas por que isso não está acontecendo? O que está faltando? Puxa, eu não ouvi a palavra, mas a pergunta é, você vive em autoridade? Por estar nele? Por ser dele? Quem está nele e é dele, faz as coisas que são características dele. Isso é para eu e você. Eu e você. O Senhor está nos perguntando, escuta, esta arma poderosa, isso é uma arma espiritual. Usar o poder de Deus é uma arma espiritual. Mas eu preciso ter autoridade por andar nele, por fazer as coisas que a palavra deliberou e ensinou. O Senhor está nos chamando para entender. Existe uma guerra. Existe uma guerra. Mas é necessário para que você possa vencer, para que eu possa vencer, que a gente entenda que se não for a palavra uma vida diária nossa, se ela não for as coisas que a palavra ensina, parte do nosso cotidiano, essa arma de usar o poder e a autoridade não vai estar acessível a nós. E não porque o Senhor não nos deu, mas porque vai nos faltar a nossa parte. Uma vez tiveram alguns discípulos que foram tentar expulsar demônios e eles não conseguiram. Tomaram uma surra. E aí os próprios demônios falaram assim, escuta, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem são vocês? Vocês eu não conheço. O mundo espiritual conhece quem exerce a verdade da palavra. Não é ser conhecido nesta terra. Existem talvez homens e mulheres que mal são conhecidas na sua família, mas são profundamente conhecidas no reino espiritual, porque intercedem, porque são pessoas que andam em mansidão e humildade, que vivenciam os frutos do Espírito, que colocam a mão na alma, que governa sobre a carne, que perdoa, que ora, que exerce fé, que busca, que desfruta da companhia do Senhor. Isso emana poder e autoridade, porque foi vivido, é vivido constantemente na vida cotidiana. Entra o sol, venha o sol, vem a noite. Essas pessoas vão se despindo das obras da carne. Que essas pessoas sejamos você e eu. Que seja a gente essa história, que seja sobre a gente essa história. Olha só, a verdadeira vitória não está em ver demônios se submeterem. A verdadeira vitória não está em sobre ter grandes conquistas simplesmente. A verdadeira vitória é quando a gente sabe em quem nós somos em Cristo. Quando a gente tem clareza de quem a gente é em Cristo, na salvação dele. E salvação é voltar a essa intimidade profunda. Agora, você imagina, se você e eu não vivemos isso como uma prática diária, e a gente continua na guerra, porque o mundo espiritual, no mundo espiritual, posso ter posição, posso ter título, posso ter uma família linda, eu posso ter muitas coisas. Isso não significa autoridade espiritual. Aí vamos fazer uma reflexão juntos aqui.
Talvez você tenha muitas causas que você tem clamado ao Senhor. E obviamente, existem coisas que a gente ora e elas não vêm no tempo ou no modo que a gente busca. Isso é parte da vida cristã. Ter momentos de silêncio, ter momentos onde alguma luta muito grande vai acontecer, ter momentos onde a gente está sendo desafiado, às vezes até espremido. E nada tem a ver as coisas darem muito certo significa que eu estou fazendo a vontade de Deus, ou dar muito errado significa que eu estou fora da vontade de Deus. Nada tem a ver com isso. Embora, obviamente, há situações que dão completamente errado porque eu estou fora da presença, fora da vontade de Deus. E outras que dão muito certo e eu estou tão fora quanto. Obviamente isso existe, mas não é uma relação direta. Não é uma relação direta. Então, passar por aflições é parte da vida espiritual. Mas a pergunta é: você tem visto as suas orações respondidas? Você tem visto questões que você tem tratado com Deus, lidado junto com Ele? Você tem visto isso acontecer, se manifestar? Você tem visto mais da presença de Deus dentro da sua casa? Você tem visto mais avanço acontecer? Se nada disso tem acontecido, se talvez você pode olhar hoje para a tua vida e você tem visto uma vida mais morna, o Senhor está te convidando para despertar e usar as suas armas espirituais. Mas elas começarão a realmente se manifestarem, a você poder manejar essas armas, eu poder manejar essas armas, quando for fruto, consequência de uma vida cotidiana, que gera autoridade e que nos traz poder. Se a gente ainda lida com as mesmas questões, anos e anos e anos e anos e anos, sem movimento de transformação, sem mudanças internas, sem mudanças de frutos, se nada tem acontecido, talvez é o momento da gente despertar. Se a gente tem ouvido falar a palavra, ou se a gente tem vivido uma vida diária da palavra. Se quando uma situação acontece, se a gente se amedronta ou se a gente sabe e vai para cima, porque entende que tem autoridade espiritual, porque já aprendeu a amadurecer espiritualmente. E amadurecer espiritualmente não é crescer asa nas costas. O que é o maduro espiritual? É aquele que consegue fazer o que a palavra ensina. Se a palavra ensina para cuidar dos animais, isso é uma parte. Se a palavra ensina que é ser mais manso, isso é uma parte. Se a palavra ensina que vai ter com a formiga o preguiçoso, isso é uma parte. Se a palavra fala o descanso, ele é a característica do Filho de Deus, então o descanso é parte disso. Seja qual for, a palavra ela vai abraçar todas as áreas da nossa vida. A maturidade espiritual é a gente conseguir colocar cada dia mais cada pedacinho da nossa vida alinhado com isso. Isso gera autoridade. Isso gera autoridade. Como está a tua autoridade espiritual no teu casamento? Se em algum momento existir uma guerra, como é que está você como intercessor da tua casa? Como intercessora da tua casa? Se hoje a sua casa dependesse da sua intercessão, como está a saúde da tua casa? A autoridade espiritual. Orar, clamar, agir, mudar, se transformar. E a gente está indo para o final. Guerrear sem autoridade é esperar pelo fracasso e vergonha. Talvez muitos de nós passou por momentos de vergonha e que eram parte de uma formação de um caráter. E tudo bem. Mas talvez alguns de nós passou por fracasso e vergonha porque a gente foi para a guerra sem preparo. Não tinha autoridade, porque não existia uma vida cotidiana na palavra.
E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele já recebeu. Ele já recebeu. E aí ele vem e vai dizer para nós, portanto, ide. Toma, eu recebi, eu te entrego. Jesus operava milagres, expulsava demônios, ele tinha poder. Poder. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito surdo, te ordeno, sai dele. Ele falava e saíam, mas não é porque ele era Deus. Saía como ele estava na terra, 100% homem, porque ele obedecia, porque ele era fiel, porque ele cumpria a palavra. E aí existe a armadura de Deus. A armadura de Deus é uma composição de armas. E aí, de repente, a gente já conheceu a armadura de Deus. Aí a gente vai sair de manhã, a gente ora, Senhor, eu me revisto com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália do evangelho da paz. E a gente vai falando, mas será que a gente parou para pensar o que é? O capacete da salvação é a minha mente tomada pela verdade de que eu sou dele. Eu fui comprado com preço de sangue, protegendo a minha mente de toda ideologia, de todo sofisma, deixando a minha mente preservada, protegida pela salvação que está em Cristo, que é eu voltar a Ele, é o ser dele, é o pertencer a Ele. Será que Ele é a minha justiça? Ou eu vou lá tomar a minha justiça própria? Porque se eu oro que Ele é a minha couraça da justiça, Ele é a minha justiça. Será que eu estou cingindo os meus lombos com a verdade? A verdade que é Cristo, mas a verdade também de uma vida que é pautada na verdade? Será que os dardos que vêm da vida eu estou apagando com o escudo da fé ou eu estou apagando com ir para cima, com combater, com pagar o mesmo preço? Quando eu oro para me revestir da armadura, eu preciso me revestir dela por meio de uma vida cotidiana e por meio de exercer a autoridade, que ela é fruto de quem pratica. A autoridade na guerra espiritual vem de Cristo, vem do seu nome, do seu sangue, da sua obra. Ele que conquistou. A conquista, o conquistador vence pelo poder de Deus, que se manifesta, porque eu vivo em santidade, usando as armas que ele me deu. Fé, oração, jejum, palavra, autoridade. E a gente está indo agora para o final. E eu vou orar por nós. E após eu orar por nós, para que esta verdade possa inundar o nosso coração, eu quero deixar aqui aberto, se você gostaria de um pedido de oração, seja por você, pela tua família, por algo específico. Nós vamos orar também. Mas antes disso, que o Senhor possa nos permitir entender, despertar, acordar para aquelas áreas que a gente ainda não tem vivido autoridade, que a gente ainda não tem usado as armas espirituais, que se manifestam, porque Ele nos deu, mas que elas vêm porque Ele nos deu, mas se manifestam porque nós exercemos de uma vida diária rendida ao Senhor, e isso gera em nós autoridade e poder. Amém? Vamos orar. Papai, quero te agradecer por essa noite, por esta oportunidade. Quero abençoar os meus irmãos. Cada um, quem está aqui e quem ainda nem chegou. E quem vai assistir só uma gravação. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a verdade dessa palavra, simples, direta, possa nos fazer hoje ver com olhos diferentes. Nos fazer despertar para coisas que a gente precisa. Nos fazer, Senhor, levantar como uma atitude do maduro. O maduro ouve e muda. E naquelas coisas que a gente ainda não amadureceu, nos ajuda, Pai. Tua palavra diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas quando me tornei homem, quando me tornei adulto, eu já não pensava mais nas coisas de menino. Isso está falando de um desenvolvimento espiritual. Estou falando de crescer em ti. Pai, é tempo da gente amadurecer. É tempo da gente entender que tem autoridade aquele que vive na prática diariamente as coisas do seu reino.
aquele que escolheu se santificar, aquele que jejua para matar a carne, aquele que ora, aquele que exerce fé, aquele que perdoa, aquele que bota a mão na alma e que exerce domínio próprio, aquele que busca mansidão, aquele que busca te servir, aquele que busca honrar aquilo que o Senhor honra, amar o que o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, nos levanta para um tempo de amadurecimento. Nós precisamos disso. Que nós possamos, Pai, deixar as coisas de menino. Que nós possamos deixar os pensamentos de menino e entender que o maduro, ele tem autoridade por exercício, por prática, por fruto, por consequência de uma vida diária que glorifica o teu nome. Eu oro por mim, Pai, em primeiro lugar. Eu oro pela minha família. E eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. Que a nossa vida te glorifique, Pai. E que a gente possa usar as nossas armas. E a gente possa se revestir de verdade da armadura de Deus. E vencer essa guerra. E vencer o inimigo das nossas almas, que quer nos tirar do centro da tua vontade. Esse é o meu clamor, Pai, por cada um de nós. Te damos todo o louvor. Em nome de Jesus. E se você que me assiste aqui, ouviu essa palavra e talvez você nunca teve a oportunidade de render por completo a sua vida a Jesus. Talvez você já ouviu isso algumas vezes, seja de um parente, ou até mesmo na televisão, na internet, não sei. E talvez nunca ficou claro, mas que algo no teu coração, o Senhor, você sente que essa palavra é para você. Seja porque você nunca, deliberadamente, entregou a sua vida a Jesus, ou talvez você que em algum momento entregou e as coisas da vida, dos caminhos, te fizeram afastar. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração comigo. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos, todos. E isso tirou a gente da presença de Deus. Essa é a verdadeira morte. Nosso espírito perdeu a presença de Deus. Nascemos para viver ali. E saindo dali, não existe vida, como tirar um peixe da água. Mas o Senhor se importou comigo e com você. Ele está interessado que a gente volte. E é por isso que ele diz que basta uma coisa simples: crer no meu coração e confessar com a minha boca. A parte mais difícil ele pagou numa cruz. Ele morreu o meu pecado, o seu pecado. O pecado é errar o alvo. Ele pagou um preço, porque ele é justiça. E para que a justiça fosse feita, um inocente teria que morrer no lugar daquele que pecou, que sou eu e você. O nosso Deus já fez. E é suficiente. Mas agora eu preciso pegar o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão, para que eu continue sendo um ser humano livre. Eu pego o meu poder de escolha, de decisão, e eu reconheço que eu sou um pecador. O que é um pecador? Alguém que decidiu seguir a sua própria vida. Como eu e você tentamos, de forma consciente ou inconsciente. Mas a nossa carne clamou por seguir o nosso próprio jeito, e isso nos afastou de Deus. Mas hoje o Senhor fala o seguinte: basta crer no coração que Ele é soberano, que Ele é Senhor, e declarar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é suficiente para que a gente volte a essa intimidade, e é por isso que eu quero te fazer esse convite. Eu quero que você possa fazer comigo essa oração agora, não importa em que momento você está vendo isso, mas eu quero que você possa fechar os seus olhos só para que você não se distraia, mas que você repita comigo essa oração. Seja você assistindo isso pelo Instagram, ou você que vai ver pelo YouTube, ou qualquer outro lugar, ou porque alguém pegou esse link e mandou para você. Eu quero te convidar a fazer comigo essa oração. Por isso, feche os teus olhos e repete assim: Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Eu ouvi a tua voz e eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas eu declaro que eu me arrependo e eu te peço hoje, me perdoa, Jesus. Lava-me com o teu sangue, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E eu sei que ainda que eu morresse hoje, eu já estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo.
É uma alegria pensar que você está aí, se reconciliando com Jesus, ou se entregando para Ele pela primeira vez. E eu gostaria de ter o privilégio de saber quem é você. Então, não importa o tempo, procura aqui o nosso Instagram, Cap Likeness, C-A-P Likeness, e manda um DM. Vai ser uma honra te conhecer e poder orar por você. Isso nada tem a ver com igreja ou religião. Isso tem a ver com uma vida verdadeira com Cristo. E é sobre isso. Eu quero poder orar por você e te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? E se existir algum pedido de oração aqui pelo Instagram, ou um pedido de oração aqui pelo nosso Meet, por favor, coloquem aqui e nós vamos orar agora. Se não, eu vou abençoar a gente, para a gente curtir. Se você está de São Paulo, você está num restinho de feriado, quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, é muito bom. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia, você também que está aqui no Instagram, que o Senhor nos abençoe. Amém? Não tendo pedido de oração, eu quero declarar que eu abençoo vocês. Haja vida, alegria, a autoridade espiritual, força, fé, coragem. Que o Espírito Santo possa conduzir você e a tua casa para o centro da vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Que a sua casa floresça. Que a tua vida seja um manifesto da beleza que tem o nosso Deus. Um grande beijo. Obrigada por estarem aqui. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. Beijo. É nóis.